Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo sobre conhecimentos gerais e hoje iremos falar sobre a vida de um dos faraós mais importantes que já existiu. Vamos falar sobre a vida de Tutancâmon. Quem foi Tutancâmon? Tutancâmon foi um dos faraós mais famosos do mundo inteiro, graças ao descobrimento de seu sarcófago e tesouros em sua tumba que proporcionaram novos conhecimentos acerca de costumes egípcios. Nascido em 1341 a.C., subiu ao trono aos 9 anos de idade e governou por pouco tempo, morrendo em 1323 a.C., de maneira misteriosa. Segundo as inscrições, sua educação se iniciou aos 4 anos de idade. Aprendeu a ler, escrever e tinha aulas de religião, aritmética, geometria e medicina. Era comum naquela época o casamento de crianças imperiais e irmãos, a fim de solidificar o trono. Por isso, Tutancâmon teve que seguir o protocolo imperial e casou-se com uma princesa mais velha que ele 4 anos, chamada Anck-se-Namun, filha de Akhenaton e Nefertiti. E quem era Akhenaton? Akhenaton era o pai de Tutancâmon. E para falar a história de Tutancâmon, eu vou ter que contar a história de Akhenaton. Akhenaton é o filho de Amenófis III, o faraó ou um dos faraós mais ricos que o Egito já teve. Estima-se que sua riqueza girava em torno de trilhões de dólares. Agora só não se sabe o quanto de trilhões de dólares, de tanta riqueza que esse homem tinha. Bem, mas voltando para o pai de Tutancâmon. O pai de Tutancâmon iniciou uma revolução religiosa que deu origem ao período de Amarna, criando culto a um deus que não agradou muito ao povo e à elite. A 18ª dinastia de faraós do Egito marcou um dos momentos de maior crise do Reino Médio, envolvendo dois dos mais famosos reis que governaram o Nilo, Akhenaton e Tutancâmon. Membros da mais conhecida família de faraós, seus governos foram absurdamente marcantes, e a transição entre os reinados do pai e do filho foi extremamente conturbada. Akhenaton começou a governar como Amenófis IV, em um regime tradicional sediado em Tebas. Historicamente, seu poder institucionalizado no palácio entrava cada vez mais em conflito com a elite sacerdotal egípcia, principalmente ligada ao culto de Amon, que vinha se tornando cada vez mais poderosa e autônoma, o que criava desafios à soberania do rei. Então, Amenófis fez uma grande reforma religiosa. Amenófis ele foi uma espécie, nesse ponto, ele foi uma espécie de Martinho Lutero do Egito. E essa reforma tinha como principal objetivo combater o poder dos sacerdotes e escribas de Amon, criando um novo dogma espiritual e político que centralizava a unidade do divino na figura do disco solar Atum. No caso, ele acabou com todos aqueles deuses do panteão egípcio e criou um único Deus. Era uma espécie de monoteísmo egípcio. Então, como a religião era tema central na política e na sociedade, uma mudança desse nível no panteão tinha consequências práticas diretas e a articulação política para essa reforma foi de grande peso no funcionamento da instituição e nos jogos de decisão do reino. O ato realmente enfraqueceu a elite dos sacerdotes. Porém, é claro, as atitudes drásticas de Akhenaton geraram reações e uma forte oposição foi criada contra o atonismo. Amenófis, em sua reforma, mudou seu próprio nome para Akhenaton, construiu uma nova capital, de Tebas para Amarna, e reestruturou templos e edifícios governamentais.
Sua nova proposta religiosa foi desenvolvida para a reestruturação do poder uno do faraó, chegando a, no fim do seu governo, acreditar que ele e sua rainha, Nefertiti, eram os únicos que podiam entrar no templo e se comunicar com Aton, uma clara inversão para destruir os papéis sociais dos sacerdotes. Mas é claro que um governo desses que gerou tamanha oposição sofreria para manter-se de pé. O reinado de Akhenaton, conhecido como período de Amarna, durou 17 anos, mas sofreu grandes represálias, principalmente porque, mesmo com as pressões do governo, a população nunca abandonou o politeísmo clássico e se sentiu bastante atacada com as ordens do faraó de destruição de todas as imagens de deuses que não fosse Aton. Politicamente, Akhenaton também era visto como fraco, pois se recusava a sair de sua nova capital, com medo de ataques de outras elites pelo reino. O império passou a ser mais vulnerável a ataques e, religiosamente, o reino era visto como desprotegido. Os reinos satélites do Egito, como os hititas, também deixaram de ter proteção militar. Assim, o Vale do Nilo perdeu uma importante centralidade nesse período. Após 17 anos de um desastroso governo, Akhenaton morreu, possivelmente assassinado por um sacerdote. Não se sabe se sua múmia foi encontrada e muitos pesquisadores acreditam que ela teria sido queimada, assim como diversos outros legados do seu governo. A turma ficou com tanto ódio de Akhenaton que saíram derrubando imagens, quebraram templos, as inscrições que tinham nas paredes, o pessoal saiu tirando para não haver lembrança desse faraó. Então, com a sua morte, teria assumido em seu lugar um misterioso regente de nome Semecaré. Muito se discute sobre essa figura, sendo que arqueólogos e historiadores acreditam se tratar de Nefertiti, que teria adotado traços masculinos em um breve governo que foi uma ponte para que fosse entronado o filho de Akhenaton, o jovem Tutankhamon. E após casar com sua meia-irmã, Tutankhamon deu início ao seu reinado. Seu reinado era orientado por sacerdotes que o influenciavam a implantar a crença politeísta que Akhenaten havia proibido. Segundo os exames legistas realizados em 2005, os resultados das análises feitas em sua múmia não revelaram sinais de que o faraó morreu por um golpe dado em sua nuca, como era suspeito, caso que é de muita controvérsia, porque uns cientistas dizem que ele foi assassinado, enquanto outros dizem que não. Bem, continuando aqui, ele teria morrido aos 19 anos e as análises de seus ossos confirmam que gozava de boa saúde e atendimento médico e que recebeu uma boa alimentação em sua infância. Os raios-x de Tutankhamon mostram que os ossos de seu pescoço eram fundidos, segundo o médico Todd Gray, que examinou as chapas. Isso poderia indicar uma síndrome chamada Klippel-Feil. A característica mais óbvia da desordem é a mobilidade do pescoço. No entanto, ela também pode causar escoliose, anomalias renais, surdez e problemas respiratórios, levando o seu portador a não conseguir se apoiar, o que no caso de queda pode ser fatal. Ele deveria ficar em pé, instável. Para sua locomoção, ele deveria utilizar uma bengala ou ser ajudado por alguém, ter o apoio de alguém. Seu corpo e seus tesouros foram encontrados pelo egiptólogo Orville Carter
em 1922, que após 15 meses de escavações no Vale dos Reis, ao sul do Cairo, finalmente abriram a entrada da tumba para dividir com a humanidade as imagens de uma magnífica coleção de vasos, carruagens, tronos e joias. Tantos itens encontrados levaram 10 anos para serem removidos. Grande parte está no Museu do Cairo. Corriam rumores de que os hieróglifos da tumba prometiam vingança contra quem a violasse, uma espécie de maldição. Todos ficaram sobressaltados quando uma cobra comeu o canário de Carter, o escavador no caso. Fato que indicava um aviso de punição. Outro acontecimento foi a morte por envenenamento do Lord Carnarvon, o financiador das expedições. O especialista em reconstrução facial Robin Richards, da Universidade College London, criou uma cópia digital 3D usando informações de raio-x tirado em 1968 da múmia de Tutankhamon. Ele acrescentou dados sobre a etnia, o sexo e a idade do faraó. Os dados foram enviados para técnicos em efeitos especiais da Nova Zelândia, que acrescentaram cor aos olhos, pele e sobrancelhas. Depois, o modelador facial britânico Alex Forte montou um modelo de fibra de vidro que está exposto no Museu de Ciência de Londres. Bom, gente, e essa foi a história de Tutankhamon, ou pelo menos um pedaço dela. Eu espero que vocês tenham gostado. Então aí, deixem seu like, inscrevam-se no canal. E isso é tudo, eu vou ficando por aqui e tchau.